Bom dia a todos, a graça e a paz em nome de Jesus, amém? Tivemos uns probleminhas no início, questão da internet, mas já estamos, pela graça do Senhor, pela instrumentalidade do Fabrício, estamos com vocês, estamos nas mãos do Senhor para sermos abençoados nesse dia em nome de Jesus. Gostaríamos de compartilhar a lição de número 5, pela fé. E gostaríamos de aprender com o Abacuque como é que nós podemos lidar com esses dias tão difíceis que nós estamos vivendo de maneira abençoada e no propósito de Deus. Esse é o nosso plano, essa é a nossa ideia para discutirmos nessa manhã. Então, você que já está aí conosco, Deus abençoe o teu coração. Você que vai estar depois, também Deus abençoe e que o tempo que vamos passar junto nessa manhã seja de muita riqueza do Senhor para a tua vida. Amém? Vamos orar, pedir a direção do Senhor para nós, pedir a direção de Deus por nós, pedir a direção de Deus nos conduzindo nessa manhã. Baixa a tua cabeça, fecha teus olhos e, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio, pela bênção de podermos estar na tua casa. Te agradecemos pela tecnologia que temos à nossa disposição, Senhor, e muito obrigado por aqueles que sabem lidar com isso de uma maneira tão abençoada. Abençoe a vida do Fabrício, Senhor, louvado seja o teu nome por ele, pela Evelyn que está aqui também conosco. Muito obrigado por cada querido, Senhor, que já está acordado lá no computador, lá na sua casa também já aguardando esse tempo. E que seja um tempo de bênção, seja um tempo de edificação para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós nos colocamos à tua disposição, para que o teu Espírito Santo fale conosco, para que nos trate, nos lave, nos limpe e nos faça, Senhor, um pouquinho mais parecidos com Jesus. Em nome de quem nós oramos. Amém. Amém? Amém? Lição de número 5. Pela fé. O texto básico está em Abacuque 2, de 1 a 5, e o texto central é o que está projetado. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Tá bom? Temos uma pergunta. Temos uma pergunta para servir de base para a gente, porque a gente vai estudar nessa manhã. E eu gostaria que você fosse lá na palavra de Deus. Pronto? A pergunta do chat nessa manhã você vai lá na palavra de Deus, tá? E você vai fundamentar lá, como está na palavra de Deus, uma promessa especial do Senhor para a tua vida. Cite uma promessa de Deus especial para você, algo que você leu na palavra do Senhor e você trouxe para você como uma verdade, e você tem colocado em prática, você tem vivido isso, tá? Cite uma promessa especial de Deus para você, beleza? Pronto? Eu começo da onde agora? Pode continuar? Então você vai lá no chat, vai lá na palavra de Deus também e procura uma promessa especial de Deus para a tua vida e conta para nós, tá bom? A Evelyn contou a sua promessa para nós. Qual é a tua promessa, Evelyn? Salvação. Salvação. E como é que está isso na palavra de Deus?
A gente discutiu aqui antes, tem vários lugares. Né? Isso. Mas tem crer no Senhor teu Deus e será salvo tu e a tua casa. Isso, essa foi a promessa que a Evelyn falou, né? Eu tinha falado outra, ela lembrou dessa. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então essa é a promessa que a Evelyn trouxe especial para a vida dela. A promessa especial de Deus para a minha vida, eu tinha muito medo de chuva. E quando começava a chover, a minha mãe sempre dava a ideia de eu ler o Salmo 23. E o Salmo 23 tem uma promessa maravilhosa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa foi um dos primeiros contatos meu com as promessas de Deus. E isso tem sido uma promessa de Deus para a minha vida. Amém? Qual que é a tua promessa, Fabrício? Peguei o Fabrício. E de pregar o evangelho a toda criatura é a promessa de missão. Nós vamos falar dela nessa manhã. Amém? Então você vai lá no chat e conta qual que é a promessa de Deus para a tua vida, tá bom? Você crê nas promessas de Deus? Nós vamos discutir sobre isso, tá? Como é que é o teu relacionamento com essas promessas do Senhor? Abacuque buscou, esperou, confiou, proclamou a mensagem e viu a manifestação do poder de Deus. Vamos lá? A leitura do texto que nós vamos estar estudando nessa manhã, está lá em Abacuque, é o texto básico, né? É o texto básico, Abacuque 2, de 1 a 5. Eu vou ler o versículo 1 e eu e a Evelyn vamos estar fazendo a leitura responsivamente, tá bom? Abacuque 2:1 diz o seguinte: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei da minha queixa. E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Tá? Deus mandou para Abacuque fazer o outdoor, né? A placa bem grande aí, quem passar. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa, e o fim, e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espera, porque certamente virá e não tardará. A mensagem é essa: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si todas as congregações e de todos os povos. Beleza? Amém. Obrigado, Evelyn. Amém. Volta o texto lá, Fabrício, por favor. Isso. Para você refletir nessa manhã, tá? Isso você não precisa responder lá, mas eu gostaria que você estivesse refletindo sobre isso de uma maneira muito séria para o teu coração. Qual tem sido a tua relação com as promessas de Deus? Como é que você tem lidado com isso? Como é que você tem tratado isso na tua vida? Como é que você tem implementado essas promessas? Como é que você tem colocado em prática essas promessas na tua vida? Tá bom? Não se esquecendo do chat, né? Tá lá. Cite uma promessa especial de Deus para você. Algo que Deus pegou da palavra dele, colocou no teu coração e você trouxe para você como verdade e tem vivido ela em nome de Jesus. Amém? A lição de hoje, pela fé, ela trata basicamente de uma questão muito complicada na vida de Abacuque e um pouco complicada e muito complicada também na nossa vida. Até quando? Abacuque, ele começa a sua narrativa, ele começa seu livro, lá no capítulo 1, versículo 2, ele traz esse dilema: até quando?
Até quando, Senhor, eu vou clamar? Até quando eu vou pedir? Até quando eu vou gritar? E até quando? Isso abre uma questão para nós, e nós vamos estar analisando essa questão nessa manhã, o dilema do tempo. É muito complicado, muitas vezes, na nossa cabeça, entender essa questão de tempo, quando a gente vai para a palavra de Deus, e a noção de tempo que nós temos, não é a realidade de tempo do Senhor. Um dia para Ele são 1000 anos, e 1000 anos é um dia. E para nós um dia são 24 horas. Então nós temos essa dificuldade de tentarmos encaixar o tempo de Deus dentro da nossa cronologia. Deus não tem problema nenhum com o tempo, o problema é nosso. O pastor Giovanni, ele diz o seguinte: o profeta apresenta uma queixa a Javé. A resposta é aterrorizante. A gente se lembra, né, que Deus falou que viriam os babilônios, e os babilônios iam executar o juízo que Abacuque estava reclamando diante de Deus. Então a resposta é aterrorizante e viria em forma de destruição. Mas a verdade que permanece é: o justo viverá pela fé. Então, quando Abacuque tem que lidar com essa questão de tempo, ele tem uma certeza de que ele viveria pela fé. Ainda que tivesse sendo anunciado aquele caos, ainda que tivesse sendo anunciada aquela dificuldade toda, ele sabia que viveria pela fé. Mas não é tão simples, tá? Não é tão simples. O clamor do profeta. Como é que o profeta lidou com o quando? Como é que o profeta lidou com a questão de tempo? E essa é uma das dificuldades nossa, lidar com o tempo, quando de Deus. Há 4 posturas de Abacuque que eu gostaria de chamar a atenção dos queridos nesta manhã. A primeira postura dele, ele diz lá, lá no versículo 2:1: estarei na minha torre de vigia, e ficarei na fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. Abacuque tinha tido uma primeira resposta do Senhor, quando ele colocou diante de Deus a sua crise, a sua dificuldade. Deus falou que iria trazer os babilônios, lá no capítulo 1, e vai discorrendo como é que seriam os babilônios e como é que seria a invasão. Deus vai tratando daquela questão. Agora Abacuque coloca essa situação diante de Deus e fala: mas quando isso vai acontecer? Quando? E agora o Senhor começa a tratar com ele o tempo da espera. Como é que eu lido com a espera? Eu lembro quando eu era criança, a gente começava a pensar no presente de Natal logo no começo do ano. A gente já começava a buscar promessas, O que eu vou ganhar de Natal esse ano? O que eu vou pedir de presente esse ano? Então, nós temos uma cronologia, uma maneira de tratar com o tempo. Deus tem um aspecto especial dele para tratar com o tempo. E uma das coisas mais especiais de Deus nessa questão é que o tempo dele é preciso e é determinado. Mas Abacuque tem que lidar com isso. Então, a primeira atitude dele, ele vai para a torre de vigia. Ele vai para a presença do Senhor, ele busca a presença do Senhor e ele se mantém na presença do Senhor, vigiando, cuidando. Uma vez eu tratei essa questão com uma classe de jovens e adolescentes, e a gente tratou isso de uma maneira muito prática. Eu já conversei isso com a minha classe aqui de escola dominical, mas eu gostaria de relembrar com vocês isso. Eu desafiei aqueles jovens a colocar as suas questões diante de Deus.
E como é que nós íamos fazer isso? Eu pedi para eles, durante a semana, fazerem uma lista de questões importantes que eles precisavam e que eles tinham necessidade em suas vidas da atuação especial de Deus. E durante a semana eles passaram com essa missão de escrever numa folha de papel. E no domingo seguinte a gente iria discutir isso. E aconteceu, eles chegaram no domingo seguinte, cada jovem tinha trazido a sua lista de questões, a sua lista de preocupações. E eles colocaram essas listas diante da classe, e eu pude olhar a lista, algumas listas, e eu achei que eram muito desafiadoras. Havia algumas questões muito, muito profundas naquelas listas. Algumas eu já não me lembro, mas algumas realmente me marcou, porque eu olhei aquilo, eu não falei nada, mas falei, Senhor, tem que ter fé para isso. E eu trabalhei com aqueles jovens a respeito dessa questão de ficar vigiando na torre de vigia. De agora colocar essas promessas diante do Senhor, colocar esses pedidos diante do Senhor, procurar uma promessa de Deus em relação àquele pedido que ele estava fazendo, e agora ficar vigiando na presença do Senhor. Foi isso que Abacuque fez. Ele coloca uma questão diante de Deus, mas ele não coloca e sai e vai viver sua vida. Agora ele coloca uma situação, uma questão diante de Deus, e ele vigia, e ele se mantém firme, cuidando daquilo que ele colocou diante do Senhor. E é uma outra postura que Abacuque tomou, uma postura de clamor. Há uma diferença entre oração e clamor. Oração, a gente coloca as questões diante de Deus, mas o clamor é quando a gente tem extrema necessidade, a gente se desespera, a gente pede, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu não arredo o pé. É Ana lá no templo, orando, balbuciando, pedindo, eu preciso de um filho, Senhor, eu preciso que tu sares e me livres da vergonha desse útero que não produziu vida, eu preciso, Senhor, e está lá clamando. Isso denota um pouco a importância que eu dou à questão que eu coloquei diante de Deus. Então essa postura de clamor é a postura de Abacuque diante do Senhor, é a postura dele de extrema necessidade. A terceira questão é o monitoramento. E ele fala para Abacuque, faça um outdoor, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, para as pessoas saibam qual é a mensagem, e ainda que eles passem correndo, eles consigam ler a mensagem. Naquela atividade dos jovens, a respeito das nossas questões colocadas diante do Senhor, eu desafiei eles não a fazer um outdoor, mas fazer uma lista, né? E eles manterem a vigilância diante do Senhor com relação a essa lista, de modo que isso estivesse diante deles, assim como eles crendo que essa lista estivesse diante do Senhor. Isso é o monitoramento, é o controle, é o saber como é que a questão está caminhando diante de Deus. Então eu fico imaginando Abacuque escrevendo isso em tábuas, e ele olhando para aquilo, e curiosamente Abacuque deve ter olhado para aquilo durante quase 30 anos. Nós estamos falando de uma situação prevista por Deus no ano por volta de 598, ano 600 antes de Cristo, e nós temos a situação sendo concretizada no ano de 570. Então foi um bom tempo, aquela placa diante de Abacuque, aquela tábua diante de Abacuque, e ele firme nas promessas. Quando a gente vê essa questão, né, e Deus sempre chama essa questão, não que Deus precise disso, mas Ele sabe da nossa necessidade de mantermos essa situação diante de nós, para que não nos dispersemos. Lembra quando Abraão teve a promessa de um filho? Deus chega para Abraão e faz aquela promessa absurda aos olhos humanos, né? Um homem de 76 anos gerar um filho e uma mulher de 75. Mas Deus coloca para ele uma tábua bem grande para ele ver. Chamou ele para fora da tenda e falou: olha a areia no chão aí. Conta os grãos.
Eu fico imaginando Abraão tentando contar os grãos de areia. Eu falo, mas não vai dar para contar isso tudo. Essa vai ser tua descendência. Então, Abraão, durante o dia, você olha sempre para o chão e chama a promessa de Deus para a tua vida, porque essa será a tua descendência. Mas e à noite, não temos luz elétrica, como é que vai fazer? Olha para o céu e conta as estrelas. Não vou conseguir contar, Senhor. Então, à noite, Abraão, você olha para as estrelas e lembra, esta é a promessa de Deus para a tua descendência. Então, não é que Deus precise disso, nós precisamos disso. É a vara de Jacó lá onde as ovelhas bebiam água, né? Coloca lá, eu preciso de malhada, então eu coloco vara de um jeito. Agora eu preciso de pretas, eu coloco a vara de outro jeito. Nós precisamos colocar isso diante de nossas vidas. Para aquela classe de jovens, eu coloquei aquela folha diante deles. E lá estavam os pedidos, e lá estavam as promessas de Deus, e lá estava as suas questões diante do Senhor. E o meu desafio para a vida deles: vão para a torre de vigia, buscar do Senhor resposta para a vida de vocês. E o quarto e último item: viva de acordo com a promessa de Deus para você. Viva de acordo com a promessa de Deus para a tua vida. Poyang Shu, quando trata dessa questão, ele trata disso de um aspecto muito prático. Ele fala que quando Deus dava uma promessa para ele se engravidava dessa promessa. Então ele conta uma história engraçada de que ele era um pastor num país muito pobre naquela época, e ele tinha um desafio e tinha uma necessidade, ele precisava de uma bicicleta. E ele colocou isso diante de Deus, pediu essa situação diante do Senhor, requereu de Deus a resposta, e Deus falou para ele que ia lhe dar uma bicicleta. E ele já imaginou como é que seria a bicicleta. E ele fala que ele engravidou da bicicleta. Então, a partir da promessa de Deus para a vida dele, ele mudou o seu discurso. Então, alguém falando para ele alguma coisa das promessas de Deus, ele falou assim: olha, eu tenho uma promessa de Deus, eu já ganhei uma bicicleta. E aí os jovens que estavam acompanhando ele falaram: a gente gostaria de ver a bicicleta. Aí ele falou: vamos lá em casa que eu vou mostrar a bicicleta. Mas ele não tinha ganho a bicicleta. Mas ele levou os jovens para a casa dele. E quando eles chegaram lá, ele entrou no quarto de oração dele e falou assim: aqui está a bicicleta. Aí aquelas pessoas olharam bem para ele. Falou: aqui onde? Ele pôs a mão na barriga e falou assim: aqui está a bicicleta. Ô pastor, o senhor está trabalhando demais, o senhor está tendo algum problema aí. O senhor está com a bicicleta na barriga? Ele falou: não, eu estou grávido da bicicleta. Ela vai nascer. Mas eu já tomo posse da bênção. É como a mãe realmente quando está grávida, né? Ela está lá com aquele bebê, ela já tem o nome, ela já faz o quarto, ela já prepara o berço, ela já sonha a escola dessa criança, ela já sonha essa criança, ela já traz como verdade para si. Então, é viver de acordo com a promessa de Deus para a tua vida, é trazer isso de verdade para você, e como se ela já estivesse acontecendo. Por isso que o título pela fé, e fé é justamente isso, é convicção das coisas que se espera, certeza de fatos que não se veem. E o Poyang Shu fala que ele estava grávido da bicicleta dele. Aqueles jovens entenderam a lógica, a hora que ele explicou a questão da gravidez, mas está gestando, né? Está gestando a promessa. Por isso que eu perguntei para você: se tinha uma promessa especial de Deus para a tua vida, qual promessa você está gestando? Porque algumas demoram. Uma família de ingleses que estava lá na Coreia, missionários também, conhecia o trabalho do pastor Poyang Shu, e eles iam voltar para a Inglaterra, e não dava para levar uma bicicleta de volta, e eles tinham uma bicicleta. Conheciam o pastor, sabia que ele precisava de uma bicicleta, o chamaram em casa e falou: pastor, nós estamos aqui com a bicicleta, estamos voltando,
E gostaríamos de perguntar para o senhor quer a bicicleta? Ele pegou a bicicleta com muita alegria e falou, nasceu. E foi para a igreja e falou, gente, hoje nasceu a promessa de Deus. Agora vamos lá para casa que vocês vão ver a promessa de Deus de verdade. Agora a promessa de Deus de fato palpável. Há um hino, queridos, que eu estava conversando com a Evelyn, que eu não achei no nosso CTP, que ele diz assim: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Se lembram? Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Lembram dele? Eu lembro da minha época de adolescente, né? Jovem, menino, na igreja, eu cantava esse hino com muita alegria no meu coração. Qual tem sido a tua relação de Deus? Qual tem sido a tua relação com as promessas de Deus? Cite uma promessa especial de Deus para você. Temos aí? Temos. Opa! Diaconisa Marli, ela diz aqui: com muita fé, esperança e certeza que Deus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jamais nos abandonará, pois as promessas do Senhor são eternas. Amém. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Com Covid, sem Covid, com dificuldade, com crise, com bênção, com abundância, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, Marli? Amém. A gente tem também aqui a participação da presbítera Danila Simões. Ela é presbítera da 2ª IPI de São Bernardo. Ô, Adelina, Deus abençoe teu coração. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Até 1000. Até 1000. Esse é um dos versículos que tem chamado muita atenção nesses dias de carestia, de dificuldade, Adelina. Porque lá no Salmo 37, 25, tem uma promessa que Davi chama para a vida dele, e eu posso chamar para a minha vida e para a tua vida e para a vida do povo de Deus, em cima dessa questão, que ele diz que nunca viu um justo desamparado e nem viu a sua descendência mendigar pão, e até 1000 gerações. Que Deus esteja abençoando a tua vida, minha querida, em nome de Jesus. A gente tem também aqui a irmã Zeneide, ela cita o Salmo 138:8. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo, literalmente, sobre gestação. É isso, né? O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo e fará o seu milagre acontecer na minha vida. Por isso que, independente da questão que a gente tem colocado, tem mais alguém aí? Independente da questão que a gente tem colocado diante de Deus, né? Firme nas promessas do Senhor. Obrigado, Evelyn. Obrigado, meu querido, que participou nessa manhã. Tá bom? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu coração. Viver de acordo com a promessa. Sabe por quê? Sabe por quê, minha querida? Cada um de vocês que participaram nessa manhã, sabe por que é muito importante irmos lá na palavra de Deus e pegarmos essa promessa que Deus fez e trazer para a nossa vida? Olha o que está escrito em 1 Coríntios 20. Porque todas as promessas de Deus têm nele o quê? O sim. Todas as promessas de Deus têm nele o sim. Por isso também, por meio dele, se diz amém. Para a glória de Deus, por meio de nós. Porque quem prometeu é fiel. Jesus, quando trata dessa questão, ele fala: vai passar o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar.
Eu me lembro também daquela questão dos meus adolescentes lá de Birigui, que fizeram aquela lista, né? Eu confesso para vocês que eu não tinha tanta fé em algumas situações lá, não. Olhei e falei, Senhor, concede bastante fé para o teu servo. Mas algumas coisas me chamaram a atenção naquela lista. Vou contar alguns para enriquecer essa manhã. Nós tínhamos um jovem que chegou naquela igreja um domingo à noite, e ele chegou, sentou, assistiu o culto, gostou, e me procurou depois do culto, e colocou a situação dele. Olha, eu estou vindo para Birigui, eu estou vindo lá da Bahia, e gostei do culto, gostei da palavra, e eu gostaria de frequentar essa igreja. O que eu tenho que fazer? Eu falei, não, fique à vontade, seja bem-vindo. E aquele jovem voltou no domingo seguinte. E aquele jovem, depois de alguns domingos, ele chegou para mim e falou assim, olha, eu gostaria de tocar violão, eu sei um pouquinho, você pode me ajudar? E eu assumi aquele desafio com aquele jovem. E aquele jovem foi um dos pilares daquela igreja, foi uma das bênçãos na minha vida. E aquele jovem tinha uma história muito complicada, ele veio da Bahia, aqui para São Paulo, porque ele tinha se envolvido numa situação muito complicada lá, ele tinha ameaça de morte, tinha tomado um tiro no pé, e a família achou melhor trazer aquele menino para Birigui, e aquele menino estava reorganizando a vida dele. E a lista desse jovem me chamou muita atenção. Ele tinha colocado algumas situações na vida dele lá, que financeiramente era muito incompatível, né? Mas eu li a lista e, Senhor, né? Deus abençoe teu servo, né? Deus abençoe teu servo. E um belo dia, aquele jovem falou, eu estou grávido de uma moto. Eu falei, rapaz, Deus te abençoe, né? Moto hoje não é barato, naquela época era mais caro. Eu falei, porque eu preciso vir aqui, eu estou morando, a minha família mudou, saiu um conjunto habitacional, eles conseguiram comprar uma casinha bem longe, então para ele vir uma viagem. Ele falou, se eu tiver uma moto eu consigo vir legal, né? Vir mais rápido. Eu falei, juiz, aí o que você faz? Eu sou pacoteiro na Clean. Quanto você ganha? E era pouquinho, era bem pouquinho, era um salário mínimo. Eu olhei a lista e falei, Senhor, está no teu altar, né? Como a gente é incrédulo, como nós limitamos a ação de Deus na nossa vida. Deus havia colocado aquela situação no coração daqueles meninos, e aquele menino trouxe para si aquela promessa de Deus para a vida dele. Não era para a glória dele, era para a glória do Senhor. Ele estava preocupado com a obra de Deus. Eu me lembro o dia que aquele jovem chegou, eu cheguei para o ensaio, havia uma moto verde, uma CG verde nova, assim, bem novinha, né? Falei, nossa, né? Que joia, tem visitante na igreja hoje. Mas entrei, não vi ninguém, falei, bom, né? Estou lá, tal. E aí o Gisá virou para mim e falou, você viu o meu neném lá fora? Eu falei, meu Deus, o que o Gisá arrumou dessa vez, né? Com o salário mínimo, como é que ele comprou essa moto, né? E aí ele me contou da maneira como Deus abençoou lá no trabalho. Ele era um jovem muito interessado, muito esforçado, e de alguma maneira eles viram esse trabalho dele, e ele foi abençoado. E ele contando dos sonhos, ele escreveu numa tábua bem grande, ele contava do neném dele para todo mundo. Alguém ouviu a história dele, alguém querido da família que tinha condição, e falou para ele, eu vou te emprestar o dinheiro para você comprar esse neném rapidinho. E você me paga do jeito que você puder. E ele pagou tudo direitinho. Queridos, eu lembro da lista daquele jovem. O último contato que eu tive com ele, porque a gente está muito distante agora daquela região, foi quando ele me chamou para visitá-lo na casa dele. Na minha cabeça, aquele jovem ainda era o pacotador lá da Clean. Quando eu cheguei no endereço, que eu vi o número, eu falei, o número é esse? Será que a casa é essa? Rapaz, o menino da Clean morava numa casa que eu fiquei, Gisá, você não está roubando a Clean não, né? Ele falou, não, continuo firme no Senhor, firme nas promessas do meu Deus. Deus é fiel, queridos. Eu lembro da lista daquele jovem.
Deus cumpriu. Cada detalhe. Uma das queridas nossa, que mora hoje aqui em São Caetano, outro dia, um tempo atrás, ela me encontrou e falou: Edson, eu preciso conversar com você uma coisa. Lembra daquela aula que você nos desafiou a fazer uma lista? Tal? Eu falei: lembro, eu estava falando sobre a promessa, sobre o tempo de Deus, como é que a gente lida com isso. Eu falei: então, outro dia minha mãe ligou, falou que achou um papel escrito com um tanto de coisa, um tanto de referência bíblica, e ela falou: Miriam, eu achei isso aqui, gostaria de saber, o que você quer dizer com isso aqui? Ela falou: mãe, o que é isso? Estava perdido num canto, uma Bíblia aqui. Eu falei: então lê para mim o que estava aí. E a mãe começou a ler, era a lista da Miriam. Eu falei: Miriam, você não foi para a torre de vigia? Eu falei: cara, eu dei uma mancada aí. Mas o Senhor não dá mancada, nunca. E ela falou com lágrima nos olhos: o Senhor cumpriu todos os itens daquela lista colocada diante dele, todas as promessas de Deus para a minha vida, haviam se cumprido lá. Algumas eu nem lembrava que eu tinha colocado diante do Senhor. Talvez você não se lembre, mas Deus se lembra assim. Está diante dele, está diante. Abacuque, eu fico imaginando, ele fez um outdoor, tá? Ele sempre olhava lá e falava: Deus vai resolver essa situação. Mas, se Abacuque tivesse esquecido, Deus já estava preparando o povo babilônico para cumprir a promessa dele na vida de Israel. Como é que está a tua relação com as promessas de Deus? Tudo bem? Está legal aí? A gente tem aqui também a participação da presbítera Marlene. Ô Marlene, bom dia. Sempre com a gente, Marlene, né? Marlene. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, viverá. Amém. E também tudo posso naquele que me fortalece. Oh, aleluia. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha quanta coisa rica de Deus para nós. Por isso que a minha pergunta para você, Marlene, e para você, cada um de vocês que estão ouvindo nessa manhã é: como é que tem sido a tua relação com as promessas de Deus? Tudo posso naquele que me fortalece. Em dias de crise, tudo posso naquele que me fortalece. Em dias de dificuldade, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? A gente tem também aqui a participação do irmão João Rocco. Ô João. Ele diz aqui que todas as promessas de Deus se cumprirão em nossas vidas. Só nós crermos e termos fé e esperança que virá no tempo certo dele. E no tempo certo, João. E no tempo certo. Ainda que muitas vezes pareça para nós que está demorando, mas Deus tem o tempo certo dele. E todas as promessas. Por isso a importância do viver pela fé, tá? Por isso que Abacuque tem essa direção de Deus lá no comecinho: o justo virá pela fé. Obrigado, Evelyn. A gente tem mais Tem uma mais? aqui. Opa, que bom, oh, que joia. Diaconisa Marli. Ela diz que ela tem um testemunho. Ela diz assim, ó: Deus me deu em sonho na passagem de Abacuque 2, 1 a 3 e em Provérbios 3, 5 e 6, alguns anos atrás, e me coloquei em oração. Não sabia o tempo da resposta. Foi longa a espera, esperei com paciência, como o Salmo 41. E Deus, no tempo dele, cumpriu a sua promessa, porque as promessas dele são eternas. Amém, amém. Esperei com paciência, tudo bonitinho, né? Fiquei na presença do Senhor, coloquei meu pedido diante de Deus, esperei com paciência, monitorei esse pedido e vivi pela fé. Amém. Louvado seja Deus. Olha que coisa rica nessa manhã. Irmã Marlene, presbítera Marlene. Volta aí. Volta aí, Evelyn. O pessoal está participando, Opa. muito bom, muito gostoso. Presbítera Marlene, ela complementa aqui, né? E Deus tem segurado na minha mão nos momentos mais difíceis, porque não somos nada, mas Ele é poderoso. Amém. E uma palavra que Deus colocou nessa direção no meu coração nesses dias. Essa semana foi difícil. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores, Marlene. Amém? Parece que a gente está na classe hoje, né?
Amém. Muito bom, amém, continuem muito bom. assim. Presbítero Leandro, da IPI de Regente Feijó. Opa, seja Olha, Deus bem-vindo. abençoe, presbítero Leandro. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é Mateus uma das que 28, me arrepia, né? Amém. É saber que tá difícil, tá. Mas aquele que está comigo é muito maior do que aquele que está no mundo. E as promessas dele são fiéis. Amém. Deus abençoe-nos, Evelyn. Deus abençoe, meus queridos. Amém? Qual que é a mensagem de Jesus para nós? Qual que é a resposta de Jesus para nós? O que Jesus tem a nos dizer diante das promessas, diante da dificuldade que nós estamos vivendo, diante desse tempo, trazendo um paralelo agora de Abacuque para as nossas vidas. Eu gostaria de ler com os queridos João 17, do 14 ao 18. Evelyn, vem cá, por favor. João 17, 14 ao 18. Acho que está até marcadinho aí já. João 17, 14 a 18. Olha como é que Jesus orou pensando em nós. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Beleza? Eles não são do mundo. Quer dizer, então nós aqui somos ETs, tá? Extraterrestres. Assim como Jesus não era do mundo, nem nós também somos. Era assim que Jesus nos via. Vai. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Opa. Somos ETs, mas Jesus falou, olha, eu preciso deles aí, Senhor. Então não tire eles não, mas os guarde. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Isso. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora Jesus está nos dando respaldo. E continua, Evelyn. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Isso. Ele nos dá uma missão e nos dá um respaldo. Obrigado, Evelyn. Então, duas questões muito importantes. Somos enviados como resposta de Deus ao mundo. Então você está lá na fila do banco, tá? E está a pessoa do teu lado em crise, de um empresário que está com o comércio fechado e está difícil, e está reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando do Dória, reclamando do Bolsonaro, e está reclamando da situação. Somos enviados como resposta de Deus ao mundo. E aí o que você fala para ele? Está difícil mesmo, a gente tem que acabar com tudo, a gente tem que... Não está difícil. Essa semana eu tive uma experiência gostosa, eu encontrei a Célia, né? Célia, Andréia, e eu me lembro muito bem quando eu virei para a Célia, falei, Célia, como é que está? Ela falou, estamos com saúde, estamos vivos, está tudo bem. Com a sacolinha, com sustento e provisão na mão, estamos abençoados. Qual é a resposta da tua vida para os teus colegas de trabalho? Qual tem sido a tua resposta de vida para os teus vizinhos de condomínio? Para a diarista que vai na tua casa? Para aqueles que estão à tua volta? Você é a resposta de Deus para o mundo. Até o versículo que o Fabrício falou, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E no momento de crise, qual é a resposta de Deus para essa crise? Abacuque, quando tem aquela crise, aquela situação, ele tinha uma resposta de Deus para aquele povo. E escreveu em tábuas e manifestou e viveu aquela resposta de Deus para o povo.
Então, quando Jesus faz a sua oração sacerdotal lá em João 14, 17, capítulo 17, 14 a 18, ele nos envia como resposta para o mundo, e segunda, ele nos santifica na sua palavra. Então, qual que é a palavra de Deus para o mundo? Quantas vezes nós temos somado coro de destruição e de morte, quando a resposta de Deus é de vida e de bênção? Quantas vezes nós temos apontado ao esquecido das promessas dele para nós e reclamado da situação, quando na verdade ele nos tem sustentado poderosa e abençoadamente. Então, minha oração para nós essa manhã é: Senhor, o Senhor nos enviou, nós fomos deixados, guardados, cuidados, para que o mundo de alguma forma nos olhe e veja o Senhor em nós, e dá-nos a tua autoridade para isso, meu Deus. E por isso, Pai, me perdoa, porque muitas vezes a gente esquece desse negócio, muitas vezes a gente esquece das promessas de Deus para nós. Eu não sei como é que vai ser o mês que vem, você que está empresário vai ter que passar 15 dias, né, no estado de São Paulo, com tudo fechado. Eu não sei como é que vai ser para você, eu confesso que eu não sei, mas tem um que sabe. E uma das promessas é que Davi fala que nunca viu um justo passar fome, e nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é promessa, meu irmão. Então traz essa promessa para a tua vida. E quando alguém reclamar da situação, lembre das promessas de Deus. Fala assim: você crê nas promessas de Deus para a tua vida? Deus tem promessas. Quantas vezes, queridos, nós não nos engravidamos das promessas de Deus, nós não trazemos essas promessas de Deus para a nossa realidade de vida, nós não escrevemos no outdoor e nem vivemos de acordo com elas. Aí temos crise. E aí nós temos que tomar antidepressivos. Aí nós perdemos a noite de sono e não conseguimos dormir, porque a gente começa a viver uma crise de identidade absurda. Eu creio em Deus. Por isso que uma das perguntas do reverendo é essa, né? Você crê nas promessas de Deus? Creia nas promessas de Deus. O sustento da nossa vida, o reverendo Giovanni Alecrim diz que o sustento da nossa vida, queridos, não está nos valores e nem nos benefícios que o mundo nos oferece, mas sim naquele que é o Senhor da vida e que nos sustenta realmente, Deus. Eu lembro no testemunho de uma irmã mágico, como aquilo tocou meu coração. Aquela irmã estava fazendo um ministério de missão numa região muito pobre do norte. E aquele dia, eles não tinham nada para comer. Mas o sacerdote daquela casa mandou pôr a mesa. A esposa, sem entender muito o que ia ser aquilo, ela pôs a mesa. Ela colocou os talheres, os pratos, tudo bonitinho. E aí ficou pensando: e agora? Eu não tenho nada para pôr na panela, eu não tenho nada para cozinhar. Nunca vi um justo mendigando pão e nem a sua descendência passar fome. Aquele homem reuniu a sua família, e aquele filho que dá esse testemunho sentou-se diante do prato, baixou seus olhos e relata a oração do pai: Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua provisão e sustento sobre a nossa casa. Muito obrigado, Senhor, porque tu és fiel. E a tua palavra diz que jamais aquele que te serve passa falta. Então eu quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, pelo alimento que nos concede à mesa nessa manhã. Muito obrigado, Senhor. Terminou a oração, bateu na porta. Aquele senhor levantou, foi lá na porta. Era alguém, dono de um supermercado, dizendo assim: olha,
vai parecer estranho o que eu vim fazer aqui, e vai parecer extremamente esquisito o que aconteceu, mas eu vou contar e eu não sei o que aconteceu, mas eu vou te contar como aconteceu. Hoje, quando eu fui para o mercado, uma voz me disse assim: faz uma cesta básica bem gorda e leva nesse endereço que eu estou te mandando. E lá estava o alimento. E um detalhe curioso nessa conversa toda que eu tive, porque eu sirvo servido, eu tenho uma parte de rotisserie lá que serve comida pronta, mas além daquela voz mandar eu fazer uma cesta básica bem gorda, ele falou assim: agora você vai lá no rotisserie e também faz coisas prontas, pega um frango, pega um macarrão, pega o arroz e tal. Então, e aí eu nem sei se vocês comem frango, né? Eu peguei aquilo que a voz pediu para eu fazer. Então está aqui a cesta básica que vai dar para vocês passar um bom tempo, e está aqui a comida pronta também. Eu não sei o que aconteceu. E aquele pastor falou: eu sei o que aconteceu. O Senhor que promete, cumpre e é fiel. E aquele jovem, dando testemunho disso, falou que eu aprendi com aquilo naquela manhã, quando meu pai viveu pela fé aquele momento, em dar graça por aquilo que nós não tínhamos, mas diante de Deus, ele tinha plena convicção da promessa daquele que fez, porque ele é fiel. Como é que tem sido a tua relação com a promessa de Deus, querido? Deus é fiel à sua palavra, por isso que eu te desafio a ir para a palavra de Deus e olhar para essa palavra de Deus como uma aliança que Deus está propondo para você, e trazer isso de verdade para a tua vida e viver isso. Deus é fiel à sua palavra, passará céu e terra, mas nenhum tio da minha palavra vai passar. Deus é Senhor do tempo. Ele não está preso a essa cronologia que nós estamos presos aqui. Ele está além dela. E Deus é Senhor das nossas vidas. E que bom você poder falar que Deus é Senhor da tua vida. É essa a tua expressão de louvor e de gratidão nessa manhã? Deus tem sido o Senhor da tua vida? Em quais áreas você precisa colocar a tua vida no total controle de Deus, nesta manhã? Quando Abacuque colocou a situação dele diante de Deus, ele colocou aquela situação diante do Senhor, e a partir daí ele viveu na certeza da promessa de Deus cumprida na vida de Israel. O Senhor era soberano na vida daquele homem. Estava vivendo dias difíceis. Essa semana, como eu comentei com vocês, foi uma semana muito difícil. Eu lembrei da aula do Amauri essa semana, nas redes, né? Nas redes do poder. Meu Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, porque nós vimos tanta coisa confusa e complicada em relação àqueles que decidem, teoricamente decidem os rumos da nossa vida nessa nação, que eu coloquei diante do Senhor. O Senhor tem misericórdia de nós, Pai. E lembrei da aula da Maria, o desespero do homem pelo poder. Mas quem tem o poder sobre as nossas vidas? Não é o homem, é Deus. Então te desafio nessa manhã, querido, aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem tirado o teu sono, aquilo que tem tirado a alegria de viver, aquilo que tem te inquietado, aquilo que tem te entristecido, aquilo que tem muitas vezes te atrapalhado a acreditar na promessa do Senhor, você coloca diante do altar de Deus nessa manhã. Pai, eu quero te chamar como Senhor da minha vida nesta manhã, e colocar essa situação diante de Ti, meu Deus, porque se até agora ela foi crise, agora ela vai ser bênção, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor, e eu declaro meu amor a Ti.
Pode fazer isso nessa manhã? Pode se desafiar a fazer isso? Faz aí no teu coração, aí rapidinho. Senhor, eu quero colocar essa situação de crise, essa situação de dor, essa situação de preocupação diante do Senhor. Eu não sei qual é o teu problema. Não sei. Deus sabe. Faz a tua listinha diante do Senhor. Vai lá na palavra de Deus, pega a promessa dele e vai para a torre de vigia. Agora ajoelha em terra, clamou diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui para te louvar, meu Deus. Porque eu ainda não estou vendo. Eu estou contando grão de areia, Senhor. Eu estou contando estrela no céu. Mas eu tenho plena convicção de que a tua promessa para a minha vida vai se cumprir no tempo determinado. Testemunho de um pastor que foi um bom tempo, caminhou longe de Deus, muito longe. Ele foi para a feitiçaria, ele se afundou na feitiçaria como ele podia. Mas havia algo estranho naquele homem, ele foi fazendo pactos lá na feitiçaria, pactos com Satanás, e alguma coisa chamava atenção naqueles que o dirigiam, e alguma coisa chamava atenção na vida daquele homem. Ele nunca conseguia ficar possesso. Porque toda situação que agora você vai receber o teu guia, e o guia não conseguia tomar posse daquela vida. Um belo dia, aquele homem passando numa porta de uma igreja, depois de muito frustrado com toda aquela situação, ele entrou e entregou o coração dele para Jesus. E foi uma benção. Mas muito tempo depois, ele dando esse testemunho, a sua avó estava ouvindo a mensagem que ele estava falando, e ele contou esse detalhe, e aquela avó tocada por Deus perguntou para ele qual era o momento em que tinha essa sessão de possessão, de recebimento do guia. E aquele homem contou as horas, contou os dias e qual era o horário. E aquela avó contou para ele, era justamente nessas horas que eu estava com o joelho em terra intercedendo pela tua vida. Eu achava estranho que de repente Deus me chamava para orar pela tua vida, e eu ia orar pela tua vida, eu não sabia, tinha ideia do que você estava fazendo, mas eu estava intercedendo por você. Aquela vovó estava firme nas promessas do Senhor, e ela colheu os frutos de vitória. Eu não sei qual é a tua crise, querido, mas com Jesus não tem crise. A crise para Jesus tem um outro nome, oportunidade de bênção. E que seja essa a verdade para a tua vida nessa manhã. Fez oração? Colocou diante do Senhor aí? Amém? Estamos bem? Evelyn, tudo bem? Diaconisa Miriam, ela fala aqui, né? Firme nas promessas, Deus nunca falha. Amém. Amém. E o João Rouco também, o justo viverá pela fé. Amém. Amém. Essa é a mensagem de Abacuque para nós. Amém. Que bom, fica Evelyn para a gente terminar com oração. Que bom. Gostoso bate-papo nessa manhã. Estavam meio tensos no começo, né? Fabrício acalmou teu coração. Foi abençoado, Fabrício, amém. Quando as coisas começam a ficar meio complicadas, eu louvo o Senhor. Senhor, o Senhor deve ter muita coisa abençoada para nós nessa manhã. Aleluia, louvado seja o teu nome. E amém, tá? Podem até tentar atrapalhar, mas ninguém pode impedir a bênção do Senhor para o teu coração. Aleluia, tá? Quero concluir com vocês. Volta lá só um pouquinho, só para eu colocar a conclusão. Abacuque buscou, confiou, proclamou a promessa e viu a manifestação do poder de Deus. Seja essa a tua semana de vitória em nome de Jesus. Seja essa os teus dias, e que as tuas tábuas que você está escrevendo nessa manhã possa ser lida até por quem passa correndo, quando olhar para a tua vida. Amém? Deus abençoe, Evelyn. Vamos terminar com a oração?
Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Deus. Muito obrigada pelas Tuas promessas para as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor é fiel para cumprir cada uma delas, ó Pai. Muito obrigado porque a Tua graça nos basta, Pai, mas o Senhor tem feito muito mais do que pedimos ou imaginamos, ó Pai. Muito obrigada porque o Senhor tem as nossas vidas nas Suas mãos, ó Pai, porque os Seus planos para nós são muito maiores do que os nossos, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a aprender a confiar, ó Pai, nessas promessas de descansar em Ti, ó Pai, na certeza que o Senhor tem preparado para nós algo muito melhor, ó Pai. Nos abençoe durante essa semana, ó Pai, que a gente possa colocar em prática, Pai, essa certeza, essa fé nas Tuas promessas nas nossas vidas, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe o teu coração. Muito obrigado por essa manhã gostosa. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã abençoada. Obrigado pela tua presença. E que Deus nos abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, Evelyn. Obrigado, Fabrício. Obrigado, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Fica na paz.